a cada noite está mais impecável, se é que isso é possível. Hoje vamos falar sobre uma atriz americana considerada uma das maiores estrelas musicais da era de ouro de Hollywood. Foi ela quem ganhou o papel principal de Dorothy Gale, aí está, né, no Mágico de Oz, The Wizard of Oz, em 1939. A sua carreira teve 45 anos dos seus 47 anos de vida. E o American Film Institute nomeou essa bonitinha a 8ª entre as maiores estrelas de todos os tempos. O seu talento, beleza, versatilidade atingiram o estrelato internacional e ela foi atriz com papéis musicais e dramáticos como uma artista de gravação e no palco de concertos. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre a premiadíssima, que teve muitas homenagens póstumas, premiadíssima e angelical, Judy Garland. Para falar dessa estrela dos palcos internacionais, eu vou receber seguramente o mais respeitado crítico de cinema e que já trabalhou nos maiores veículos de comunicação do nosso país. Ele já assistiu a mais de 30 mil filmes, é verdade isso, entre longas e curtas, e é sempre requisitado para falar dos indicados na época da premiação do Oscar. Eu sou fã de carteirinha desse bonitão, onde ele está, eu estou assistindo como bom fã que sou, e muito honrado com a presença dele essa noite conosco. Rubens Evaldo Filho. Boa noite, querido. Não vai se levantar, né? Imagina, é um maior prazer. Obrigado. Que bom que você me convidou. Imagina, que alegria. Falando sobre um assunto que eu não gosto, né? Um assunto que eu não... Senta, Rubens, está em casa, viu, meu irmão? Obrigado. 30 mil longas, tá? Curta não conta. Não? Não. Você não conta curta? Não, você vê? Então isso vai para onde? Ah, não sei, espero que vá bastante ainda. Está 32 mil, na verdade, agora. Meu Deus do céu. Né? Bom, é o tal negócio. Meu pai me disse uma vez o seguinte: se você fizer aquilo que você gosta, você corre o risco de não trabalhar um único dia da sua vida sequer. É verdade. Tem essa fazer com prazer, né? É lógico, é lógico. E outra coisa que eu acho também, ser obsessivo, né? Porque eu sou absolutamente obsessivo. Você deve ser também, né? Sou. Agora, para assistir... Você só pensa naquilo. Para assistir 32, nossa, mil filmes. Bom, apesar do mito, da lenda, da grandiosidade dessa diva de hoje, eu queria que você falasse, eu anotei o nome dela porque é meio complexo, Frances Ethel Gumm, que é a nossa querida Judy Garland. Bom, quem foi essa moça? Olha, você lembra de um crítico chamado Rubem Biafra? Claro. Ele cada vez que eu perguntava, escuta, o que você acha da Judy Garland? Ele dizia assim, ela é Greta Garbo, sabe? Ou seja, ela é o máximo. Sim. Ela é talvez a melhor cantora, a maior estrela de musicais, acho que não tem outra. Concordo. De jeito nenhum. E... O que seria de uma diva se não tivesse uma vida trágica, não é? Acho que faz parte. Ela faz parte, não é? Ela carrega em si a tragédia dentro dela, né, também, que passa para a filha, além de tudo. Que a Liza Minnelli, é a filha dela, é uma grande estrela. Em certos momentos, comparável com a mãe. Seguramente. Mas, e com uma vida também complicada. Muito complexa. Que coisa, muito né? complexa. Então é interessante tudo isso. E eu não sei, eu acho que hoje as pessoas não conseguem ter uma dimensão. Porque ficou a Dorothy. Nós estamos conversando, estão passando ali um monte de fotos dela. E na verdade, a primeira de todas é a Dorothy. Que é uma coisa emblemática, o Mágico de Oz, né? Eu li um artigo nessa semana passada, agora no New York Times, onde diziam, não, o que ficou, conhece ela como a Dorothy, como o Mágico de Oz, que é um filme inesquecível, marca... Na cultura americana é uma coisa impressionante, né? Todas aquelas frases que passaram pelo linguajar diário, inclusive, mas ela já não tem aquele... As pessoas não têm muita memória, né? Certamente é por isso que você está fazendo essa série. Então, é muito difícil você, aqui, nesse momento, ver o que era a Judy Garland num palco. Não, a gente dá para ver os filmes, mas aquele momento... como é que eu comparo? Elis Regina, talvez? Edith Piaf?
sabe aquelas pessoas que estavam num palco e que por uma carga divina, lá qualquer que seja, ela toma uma eletricidade e ela vira um ser extraterrestre, ela vira uma deusa mesmo. Uma não deusa. É? E Judy Garland era assim, como Elis era. As pessoas não entendem muito, às vezes o disco de Elis é um terço do que era Elis, né? Elis em cena era um vulcão. Né? Exatamente. E Judy Garland era mais convocante, era um rio de lágrimas e um sorriso, até porque ela era muito engraçada também. Ela tem as grandes atrizes têm isso, né? Vão de um ponto ao outro, do extremo da engraçada. A Liza sempre diz isso, esquecem que a minha mãe era muito engraçada, a minha vida foi muito divertida, a gente passava fome, mas morria de rir também. Então, essa bipolaridade também faz parte dos grandes astros. Eu acho que sim, eu acho que é viver intensamente, por isso que ela morre cedo também. É aquela história de queimar a vela pelos dois lados, não é? E ela era uma vela especial, que a gente pode dizer. Bom, eu não sei, eu nem peguei, né, na verdade, eu pego em retrospecto já a Judy Garland. Mas eu acho que aqui você, cantor, a pureza daquela voz que ela tinha, quando jovem, é uma coisa inigualável, né? Por falar nisso, ela começou também muito jovem com as irmãs, né? Ela tinha um trio, né? Ela tinha um trio que a Metro fotografa, usa num short, num curta. Sisters e aí tem aquela lendária... Sisters Gum, o Gum Sisters. Isso. Que esquisito, né? Gum. Né? E o nome também que depois... Tá. A gente já pensa em chiclete, né? É lógico, claro. Gum. Mas tem uma história lendária dela, que as duas fazem aquele curta para Metro, a Diana Durbin e ela. Aí o Louis B. Mayer diz, manda embora aquela gordinha. Mandaram a Diana Durbin, que vai para a Universal e se torna a estrela número 1. Ele tinha se enganaram, a gordinha era a Judy Garland. Tá. Então ela virou, quando viram que a Diana Durbin virou estrela do outro estúdio, que mandaram a pessoa errada embora, aí pegaram a Judy Garland e transformaram ela em estrela. Deus é tricoteiro. E conforme com quem ela foi trabalhando, a grande lenda da Judy Garland é a seguinte, ela não era dançarina, ela não tinha nenhuma formação como atriz, mas era assim... eles faziam o passo aqui, a coreografia, ela levantava e falava, é assim então, e repetia o passo. Eu disse que o Fred Astaire ficava louco da vida, ele passava o dia inteiro ensaiando, ela chegava e fazia igual. 8 horas diárias. De uma hora para outra, pois é. Ela tinha uma vocação, assim, natural da coisa, sabe? E de Frances Gum para Judy Garland, como é que foi isso? Aí ela se torna a maior estrela da Metro e ela se torna também a primeira grande vítima dos estúdios. Era um momento onde, quer dizer, a gente pega fim de 30 para 40, né? Onde não se sabia o que era injeção de cocaína ou lá o que fosse. Ela tinha tendência a engordar, eles davam remédio para ela emagrecer, remédio para ela dormir, remédio para ela acordar. E em 14, 15 anos de carreira que ela faz dentro da Metro, ela vira um experimento médico, ela não é mais uma pessoa, sabe? Num momento, se hoje em dia as pessoas morrem disso, você imagina o que era naquela época. E aí ela fica completamente desequilibrada por causa desses experimentos que os médicos, entre aspas, faziam com ela. E era a forma de tentar controlá-la e ao mesmo tempo explorar o máximo possível o talento dela no maior número dos filmes. Que coisa perversa. Se você perguntar se é vítima, totalmente. Porque a partir daí, ela nunca mais se recompõe, né? Não tem como. Inclusive, se a gente pensar, a Liza já nasce assim, né? Verdade? Não, por causa tá no sangue, né? Claro. Ela já saiu na placenta. Memória de DNA. Exatamente, não tem muito como. Por isso que ela passa. E aquela fase com o Mickey Rooney, que foi... que apareceram juntos, parece que foi em 1940. Isso, eles tornaram uma dupla absolutamente imbatível. Eu entrevistei o Mickey algumas vezes, a primeira coisa que ele te perguntou, e Judy Garland, ele disse, olha, não tem um dia onde eu não fique pensando nela. De tal importante. E isso agora, né? Quer dizer, ela já faleceu há muitos anos, né? E onde eu não esteja pensando nela, não lembre dela, porque ela era inigualável, ele dizia. Então eles formaram realmente, naquele momento, eles eram os adolescentes ideais dos americanos.
né? Andy Hardy apaixona o Andy Hardy e ela, a namoradinha, mas porque ele variava de filme para filme com Lana Turner. Aqui, Grayson, olha o trecho ali, ó. Olha o trecho aí. Pois é, e ela realmente... eu acho, sabe o que eu acho? O Mickey Rooney, ele tinha uma energia também extraordinária, né? Até hoje tem. Até hoje tem. É. E a Judy, que eu acho mais fantástico, é que ela não é uma beleza tradicional. Absolutamente, não é beleza tradicional, ela é... E ela tem um encanto que supera qualquer coisa disso, qualquer coisa. E ela... O que dizer de Judy Garland também? O que dizer dela? Olha, eu queria lembrar uma coisa muito importante dela, que é o seguinte... hoje em dia ela é a grande ídolo dos gays, né? Sim. Continua a ser, sempre foi. Mas a partir dela passou a existir essa história respeitosa em relação à preferência sexual. Eu acho que ela deixou uma herança extraordinária. Mas pensa numa coisa, o pai dela era homossexual, os maridos dela eram todos homossexuais, quase todos da Liza também, por sinal disso. Então, ela era muito gay, né, nesse sentido, assim. E quando ela morre, é o dia, e aí que é a coisa que é fantástica, existiam boates gays nos Estados Unidos, onde a polícia ia lá, batia todo mundo, fechava, até o dia em que ela morre, onde a polícia vai lá, bate neles, eles dizem não. Parou de bater. E ali, naquele momento, nasce o movimento gay. Que deu frutos hoje, até casamento e tudo mais. O respeito ao gay, ele só se dá com a morte da Judy Garland. Olha que coisa curiosa. E as pessoas perguntam às vezes por quê, né? Por que essa identificação? Talvez por ela ter sido tão infeliz, mas eu tenho a impressão que é um pouco Over the Rainbow, que é a canção, que termina... if happy little birds fly, se passarinhos felizes voam além do arco-íris, por que eu não posso? Por que eu não posso? Então, é essa pergunta que eu acho que ela deixa para todos. Why Can't I? E aí que fica. Então, ela não é apenas uma estrela, né? Não é só uma diva. Ela... Já falou. Mas você sentiu... Aliás, você viu como tem gravação do Over the Rainbow nesse momento? Uma atrás da outra. Coisa, né? De repente começaram a gravar Over the Rainbow. Agora, falando de Over the Rainbow, claro que a gente tem que pensar no Wizard of Oz, o Mágico de Oz, que, na verdade, foi um grande sucesso de público, de crítica, de tudo, mas não foi a primeira opção do estúdio. Me contaram isso, é verdade essa história? Shirley Temple, né? Eles queriam a Shirley Temple. Que depois era o máximo, Shirley Temple. Era o máximo, mas já estava no declínio, né? Tá. Porque a Shirley é uma gracinha pequenininha. Ela quando começa a ficar adulta, ela perde completamente a sua graça. Ela tem isso. Muitos atores infantis, quando crescem, não é que a carreira não deu certo, porque eles perderam aquela qualidade inata que tinha. Uma espontaneidade, uma vivacidade, antes de tudo. Eu acho que essa coisa também é perversa, porque administrar isso... Eu fico vendo o Macaulay Culkin, por exemplo, é difícil administrar o fracasso. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente tem um caso do Adriano Stewart também aqui agora, né, recentemente, que tem essa semana agora, que ele faleceu. Era um ator maravilhoso, ator infantil maravilhoso, um ator, e nunca conseguiu administrar sua carreira, infelizmente, né? Um talento extraordinário. Bom, a gente está falando da presença dos gays na vida dela, né? O Vincent Minnelli era gay. Isso. Um de seus maridos, que é o pai da Liza, também, que é o pai da Liza, quer dizer, bissexual, mas era gay. E a própria Liza também se casou com um gay. Isso. Eu queria que você explicasse como é que era essa relação, já que é tão emblemática essa história da morte dela e que ninguém mais apanhou. Como é que era a relação dela com um gay? Olha, eu acho que era de um certo sentido, eu também não estava lá, não sei te dizer tão claramente. A gente lê livros e a gente acompanha. Being funny, essa ideia do engraçado é uma coisa também da cultura gay, se você pensar. Being funny, porque, claro. Não é? Porque é uma coisa de rir da própria desgraça. Tá. Sabe, você nunca está... Que senso de humor que é a grande arma de você vencer. Né? Vencer com os preconceitos, vencer o mundo que está contra você. Eu acho que ela tem isso. Segundo, essa intensidade de sentimentos que vai de um lado para o outro,
Quando você ama, ama mesmo. E a coisa é muito forte. Eu não sei se isso é gay, mas os amores dela não davam certo. Porque o da Liza não dá certo, você lembra? Verdade. Ou seja, é uma habilidade de escolher a pessoa errada. E essa não sei se isso é gay. recorrência... Tem muito ser nós fazemos... Mas essa recorrência, Rubens, na verdade é memória de DNA, só pode ser. Você também, o que ela vai fazer? Ela casa só com alguém que depois acha que errou? Não é. Ela já sabe o que lhe espera, né? É isso. Mas, e aí ela entra num desgaste, né? De carreira, de pessoas se aproveitando dela, também esse tipo de coisa. Na verdade, no Idílio do Remy, que é aquela parceria com Gene Kelly, eu acho que dali que ela deixou de ser a atriz adolescente para ser a atriz já mulher. Acontece isso de fato ou eu estou falando de bobagem? Não, é verdade. Eu acho que... e o Gene Kelly era um chato, né? Uma pessoa... Todo mundo fala que o cara era um chato de galocha. Que fazia arrebentar os pés de tanto dançar e era grosseiro, era grosseiro, mas ele respeitava ela justamente por essa habilidade absolutamente. E o Gene Kelly está começando, né, nesse filme, né? Na verdade é o primeiro filme do Gene Kelly. Ele é contratado pela Metro para isso. Tanto que engraçado, o personagem dele no filme, ele é meio vilão, ele é um cara que se acovarda durante a guerra. Ele não era bem mocinho, não. E depois vira, quer dizer, eu fiquei impressionado. Eu tive uma vez com o Mikhail Baryshnikov, quando ele esteve aqui no Brasil, na casa de um amigo meu, ele foi jantar, ele me convidou, eu jantei com ele. Eu perguntei para ele quem era, na opinião dele, o melhor de todos os bailarinos da história. Eu imaginei que ele fosse falar um Nijinsky da vida, uma coisa assim. E ele me falou, Fred Astaire. Você acredita nisso? Eu cheguei a ver essa resposta dele. Fred Astaire falou para mim. E vi shows já de televisão onde ele tenta fazer o Fred Astaire. E não consegue, né? Sim. Isso que é o mais incrível. O balé erudito tem, de certa forma, uma outra elevada. Uma outra coisa, outra elevada. E dizem que ele era muito simpático e muito gentil, ao contrário do Gene Kelly. E humilde, né? E o Fred Astaire era muito humilde. Elegante, isso que o Gene Kelly não era. Ele não passa isso na tela. Você vê um Singing in the Rain, por exemplo, ele é tão natural, né? E os dois faziam easy, né? É tudo fácil, né? Sei que é fácil. Naquela época em que o Louis B. Mayer, sei lá quem lá da Metro, enchia a pobre da Judy de barbitúricos para emagrecer, para melhorar a atenção, para isso, para aquilo. Houve uma época que ela foi internada num sanatório, né? Ela foi internada para emagrecer com frequência. Ela teve um suicídio algumas vezes. Teve um colapso nervoso, né? Teve várias vezes suicídio. E o mais famoso é quando ela faz o Annie Get Your Gun, né? O Bonito e Valente, onde ela tem que largar o filme. E aí, aparentemente, é o fim da carreira dela, até que ela arranja um marido que é também empresário, que lhe dá essa ideia. E se você fizesse um show ao vivo, que ela nunca tinha feito? Quer dizer, eles apresentavam no meio né? Antigamente, os atores iam no meio das sessões apresentar 2, 3 canções. Mas ele bolou aquele disco sensacional, né? Dela, que é um dos mais vendidos da história, né? Que é aquela história que é o renascimento, renasce uma estrela mesmo. Fala de renasce uma estrela, o Nasce uma Estrela, por exemplo, que todo mundo achava que ela iria ganhar o Oscar. Quando eu falei da Grace Kelly aqui a semana passada, por que ela não ganhou e a Grace Kelly, que é uma paixão que eu tenho também, por que a Grace Kelly ganhou e ela não? É difícil entender o Oscar, né? Não dá para entender. Business, talvez? Eu acho que era um momento... Olha, você quer saber também uma outra razão? Eu sempre digo que o Oscar é um prêmio do Clube 15 de Piracicaba. Então, é a mesma coisa, da bolinha para não entrar. E ele não me cumprimentou hoje, ele olhou atravessado para mim. Tá ficando muito presunçosa comigo. Sabe aquele tipo de coisa? Sei. Judy Garland, como toda estrela, era uma chata.
Sim. Como a Marilyn, não sei se já falou da Marilyn. Já falei. Então, Marilyn era uma chata de galocha. Ela era insuportável, era Hitler, como disse o Tony Curtis, que era amante dela, imagina. Exatamente. Então, se o amante fala que ele é Hitler, ele está dormindo com Hitler. Ele é grave. E a Judy Garland, é isso, ela tinha dia que ela não conseguia gravar, ela tinha dia que ela não podia fazer isso, aquilo, e você sabe como é que são as pessoas, dependem da estrela. Lógico. E se a estrela não faz, também haja saco para você aguentar. Então, eu tenho a impressão que foi uma reação dos 20 anos de Metro, mais não sei o que lá, as pessoas, e eu vou votar naquela chata? Não, vou votar naquela Lady. Vou votar na Grace Kelly, que é uma dama e tal. Não era tão dama assim, mas sabemos. Sabemos. E aí faz muito bem, né? Também, claro, mas fez a coisa certa. E estava num primeiro momento num papel diferente. Agora, é injustiça? É injustiça, sem claro. dúvida nenhuma. E tinha aquela história famosa de que eles tinham tanta certeza que ela ia ganhar, que levaram ela ela tinha acabado de ter o nenê, né? Ela não ia na festa. Entrega do prêmio. Então eles foram no hospital, plugaram ela todas aqui, que nem a gente, mais ou menos assim, tudo, luzes, ação, Grace Kelly. Ninguém disse que ninguém falou uma palavra, arrancaram tudo, foram embora, deixaram ela sozinha. Ai, que horror. E morreu com 47 anos, tão jovem. Que coisa, né? 69. Você lembra foi, dela, né? magrinha, como ela estava, 69. consumida, né? Foi. E esses anos dela, aliás, nós temos uma foto interessante. Nós falamos tanto hoje de movimento gay, tem uma foto aí que a gente queria mostrar, que morrer com 47 é muito, muito cedo. Cada tal foto, criançada, que a gente ia mostrar, olha aí. Essa é o meu filme preferido dela, né? Agora Seremos Felizes, o Meet Me in St. Louis. É muito lindo. Que é lindo esse filme, né? Eu adoro esse filme. Aí está a nossa diva. Lindo. Olha que beleza. Ela bem jovenzinha. Né? Pecado dos pecados. Querido, obrigado por ter vindo. É um prazer falar de gente. Não me tire esse prazer, faz favor. Obrigado, querido. Imagina. Estou muito honrado com a sua presença, viu? Muito obrigado. Tão humilde, tão famoso. Você é um astro, e é um astro humilde, ao contrário do que nós estamos falando, né? Que as divas são todas tão impossíveis e você não é. Obrigado, querido. Rubens Evaldo Filho, que é a referência da crítica cinematográfica em nosso país, esteve conosco hoje, falando dessa diva no nosso quadro Divas, tão impecavelmente dessa grande estrela que foi Judy Garland. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Ai, coisa boa. Obrigado, meu. Querido, é um prazer. Volte sempre. Tá bom, quando você quiser. Obrigado. Rubens Evaldo Filho.